Existem vários tipos de compliance, cada um com um objetivo bem diferente, cada um com um objetivo bem específico. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica aí. A definição do que é ou não é um dano ambiental aceitável muda conforme as avaliações de impacto, estudos científicos e técnicas do mercado. Assim, estará em conformidade, ou seja, seguirá as diretrizes da compliance ambiental, a empresa que observar, dentro daquele contexto, as boas práticas consagradas para a proteção ambiental. O compliance ambiental conta com uma série de normas que regulamentam o direito ambiental brasileiro. Mas é importante ressaltar que, dependendo da área de atuação da empresa, localidade em que se instala ou condições dos imóveis, é possível que exija uma legislação adicional. Por isso, é sempre bom realizar uma ampla análise da conformidade com a legislação ambiental. E aqui listamos as normas mais importantes que as empresas, organizações e pessoas devem seguir para estarem de acordo com a conformidade ambiental ou a compliance ambiental. A primeira aqui é artigo 225 da Constituição Federal, que prevê o direito de todos ao acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Também temos a Lei de Crimes Ambientais, 9.605 de 1998, que prevê as infrações criminais e administrativas geradas por atos lesivos ao meio ambiente. Temos também o Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, que visa o controle e proteção à vegetação nativa brasileira. E ainda nós temos a Lei 5.449, que foi adotada e foi chamada de Princípios do Equador, que segue aí os princípios de gestão ESG, e aqui estamos algumas: proteção a habitats naturais, gerenciamento de pragas, segurança em sistemas de barragens, proteção à população indígena, prevenção ao reassentamento involuntário de populações locais, respeito aos bens culturais, combate ao trabalho infantil forçado ou escravo, atuação em águas internacionais e compromissos com a saúde e segurança do trabalho. Compliance no TI. O que seria TI, Tecnologia da Informação. E o que seria esse compliance no TI? São as atividades relacionadas à tecnologia que estejam em conformidade com a lei. Não é diferente dos demais tipos de compliance, porém isso é voltado para a parte tecnológica das empresas, com a questão de gestão de dados e tudo mais. E qual seria o objetivo principal então do compliance de TI? Seria garantir a segurança, a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade das informações e dos sistemas. E isso tudo tem que estar em conformidade com as leis e regulamentações, como por exemplo a Lei de Proteção de Dados, a LGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o GDPR. E como é que a gente entende o que seriam esses dados? Um exemplo básico, por exemplo, são os bancos, que têm acesso à vida pessoal de várias pessoas. Então todos esses dados que são armazenados, tudo isso tem que ter um controle para não cair em mãos erradas. Então isso seria um exemplo do compliance em relação à questão de tecnologia de informação. E além disso, como é que ele vai atuar dentro das empresas? Ele vai estabelecer controle de processos, detectar violação de segurança, garantir conformidade com políticas internas e externas e promover a transparência e a responsabilidade no uso e na gestão de tecnologia da informação. Então, em resumo, é um conjunto de políticas e medidas que visam garantir a conformidade, segurança e integridade das atividades relacionadas à tecnologia de informação de uma organização. Vou falar sobre o compliance trabalhista, que é parte de um programa geral de conformidade com questões legais e éticas. Ou seja, faz parte do compliance trabalhista observar, por exemplo, se seus empregados e diretores estão infringindo normas penais, que acontecem no dia a dia. Desse modo, a empresa evita ser responsabilizada por uma ação tomada pelos seus colaboradores. Por isso, além de ser uma forma de se adequar à legislação, que é muito importante, e evitar punições, o compliance trabalhista visa também reduzir seus custos da organização ao criar um ambiente de trabalho saudável e ético que seja capaz de minimizar a quantidade de processos trabalhistas. Então, assim, outra questão, além de reduzir os custos, a questão ética, também é a colocação de uma boa imagem para a marca perante a sociedade. É um importante ativo para as organizações e pode ser conquistado por meio
de um adequado programa de conformidade, tá? Assim, o compliance trabalhista deve ir além, né, das análises dos processos. Desse modo, também faz parte de seu objetivo construir uma imagem de transparência e de responsabilidade social para o seu negócio. Olá, meu nome é Gabriela, eu vou falar um pouco a respeito do compliance, né, dentro da saúde e segurança no local de trabalho. Sabemos que manter um ambiente organizacional fora de perigo é de extrema importância para as empresas, né, que devem trabalhar sempre objetivando mitigar os riscos operacionais existentes. São atividades consideradas perigosas aquelas em que o colaborador tem contato com explosivos, inflamáveis, energia elétrica, todo e qualquer tipo de violência física e as violências psicológicas. O Ministério do Trabalho e do Emprego, ele possui alguns parâmetros legais que devem ser levados em consideração pelas empresas. Lá possui algumas normas regulamentadoras, né, as NRs, que são obrigatórias, né, que as empresas devem cumprir. Lá também está estabelecida algumas sanções ilegais que sofrerão as empresas que descumprirem essas NRs. Portanto, o compliance aí ele é estabelecido pela capacidade da empresa de cumprir essas normas. O compliance ele deve certificar de que os equipamentos, tanto os individuais quanto os coletivos, né, estejam em bom estado, traçar os riscos existentes operacionais para que os mesmos não venham a acontecer, os acidentes, né, dentro das empresas, e também devem trabalhar de acordo com a lei vigente no país, né? Olá, agora eu vou falar sobre o compliance de controle de qualidade. O compliance de controle de qualidade, ele vai se referir à conformidade com as regulamentações, com as normas e com as diretrizes que são estabelecidos para garantir a qualidade dos produtos ou dos serviços de uma organização. Ele é essencial para empresas de diversos setores. E ele também assegura que os produtos ou serviços eles estejam em conformidade com as normas e regulamentos que são aplicáveis, garantindo a segurança, a eficácia e a confiabilidade dos produtos finais. Existem várias etapas que são envolvidas no processo do controle de qualidade e na conformidade regulatória, que podem incluir o estabelecimento de padrões de qualidade, o planejamento do controle de qualidade, a execução do controle de qualidade, o registro e documentação, a auditoria e revisão e ações corretivas. A compliance de controle de qualidade, ela pode ser alcançada por meio da implementação de sistemas de gestão de qualidade, como a ISO 9001, que fornecem diretrizes e estruturas para garantir a conformidade com os requisitos de qualidade. Além disso, as regulamentações específicas de cada setor também desempenham um papel importante na garantia da qualidade e na conformidade regulatória. É importante ressaltar que os requisitos eles podem variar de acordo com o setor, com a região geográfica também e também com as regulamentações que são aplicáveis a cada indústria. É essencial que as empresas elas estejam atualizadas e que elas cumpram os requisitos específicos do seu setor para garantir a conformidade adequada. Bom, quando a gente fala no cenário, né, empresarial brasileiro, a gente entende a importância do compliance anticorrupção. Principalmente porque o nosso país é um país que não tem um histórico muito bom, né? Tem um histórico de corrupção, mas também por causa da nossa legislação vigente. E aí eu trago para vocês, né, a Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846, do ano de 2013, né? E o objetivo dessa lei é objetivar a responsabilidade objetiva das empresas. De que forma? Prevendo sanções, né, multas ou até a dissolução da pessoa jurídica. E aí isso acontece, né, dependendo do grau, né, do que foi feito, da proporção que aquilo tomou. Essas multas elas variam entre 0,1% até 20% do resultado do exercício anterior, né, ou seja, do que a empresa faturou antes da instauração do processo administrativo, né? E isso vem de uma forma que não apenas como uma punição, mas também uma forma deles conseguirem recuperar o dinheiro, né? O que foi fraudado da empresa. Mas isso aí também se dá. Existem umas cláusulazinhas, né, dentro da lei
que eles prevêem, né, medidas mais brandas, vamos dizer assim, né? É levado em consideração, né, o que a empresa faz. E aí são levadas em considerações a aplicação das medidas, né? Se existem mecanismos e procedimentos internos de integridade, se existe auditoria interna, como isso é acompanhado, se existe um canal de denúncias, né, onde as pessoas podem denunciar as irregularidades, o que vem acontecendo, o que não está conforme, ou seja, eles avaliam se a empresa ela é ética, se a empresa ela tem uma conduta ética no seu dia a dia, né, se aquilo funciona. E aí, a partir disso, eles conseguem diminuir as sanções, né, ter sanções mais brandas. Às vezes a multa não chega a ser 20%, tá ali no meio do caminho, né? E aí é isso que faz com que empresas consigam detectar cada vez mais rápido, né, quando isso acontece. E aí esse tipo de compliance anticorrupção, ele não é só para cargos altos, tá? São para todos os cargos, independente se é tipo um diretor que tá, sei lá, vamos dizer, fraudando um contrato, ou se é um assédio dentro da empresa feito pelo diretor. Esses canais de denúncia que eles fazem é para que isso seja denunciado, tá? Independente da hierarquia. Compliance fiscal e tributário. Dentro de uma empresa, é importante saber que existem duas áreas que são correlacionadas, né? Que é a área fiscal e a área tributária. Dentro da área fiscal, vai ocorrer o recebimento de documentos, sua conferência, seus lançamentos e etc., né? Outras funções. Já na área tributária, nós temos o pós-trabalho da área fiscal, onde existe a conferência e também a responsabilidade pela garantia que a empresa vai estar regular com o fisco, né? O compliance fiscal e tributário, ele vai ser um conjunto de políticas que são estabelecidas pela empresa, que tem como objetivo contribuir com as normas da legislação, bem como evitar problemas fiscais e tributários. Devemos seguir algumas regras para poder estabelecer a implantação do compliance, né? Então, a gente leva em consideração aí a questão contábil, ética, trabalhista, ambiental também, que é muito importante, dentre outras, né? Com esse compliance, vai ser possível que a empresa evite e identifique, principalmente, algumas irregularidades com uma rapidez maior. Assim, vai ser possível tomar medidas necessárias e capazes de evitar penalidades fiscais e tributárias. É muito importante para garantir a regularidade fiscal e evitar problemas, porque assim, se a gente evita problemas com a questão fiscal e tributária, a gente está cuidando até mesmo da forma que a empresa é vista ao externo, né? Fora questões também de autuações tributárias. Bom, pessoal, falando agora de responsabilidade social voltada para a área de compliance, né? Podemos dizer que ela originou-se através da lei de anticorrupção, tá? Onde o cenário corporativo brasileiro ele começou a dar seus primeiros passos, né? Uma nova forma de estruturar, gerir seus negócios, né? Buscando cada vez mais transparência, adequação às normas e procedimentos, né? Que segue os padrões das legislações mais avançadas no mundo neste assunto, né? Que era o principal intuito. Essa nova realidade, ela demanda muito cuidado por parte das empresas que desejam adequar os seus processos, tá? Por isso, além de fomentar o patrocínio a projetos sociais, culturais e esportivos, o portal do incentivo ele vai trazer a proposta do compliance social como uma forma de auxiliar os patrocinadores e fazer com que o processo de captação de recursos seja mais claro, democrático e acessível
a todas as partes interessadas, né, no âmbito do compliance, tá? O compliance social apresentado pelo portal do incentivo, que é o seu principal ativo, o seu principal meio, ele tem como objetivo principal aplicar as regras de compliance aos interessados, tá? Em aderir a projetos de incentivo de cultura, de esporte e ao bem-estar social, estimulando cada vez mais relações mais transparentes no âmbito empresarial e governamental, tá? Por se tratar de gerenciamento de recursos públicos, também é indispensável que as empresas estejam em total conformidade com as exigências legais de forma geral, tá? A fim de manter o seu status de incentivadora e suas atividades ao longo, né, da sua jornada, longe da mira, né, de corrupção, né, e outros eventos que possam vir a ocorrer mediante a não conformidade e a não padronização dos seus processos no âmbito social. Tá bom? Através do compliance social, o portal do incentivo ele vai oferecer às empresas parceiras a adesão a um programa de integridade social que ele vai se basear em 5 pilares, tá? Esse programa, a partir do portal do incentivo, que é o seu principal meio de comunicação, seu principal meio, né, de responsabilidade, ele vai buscar ter uma padronização, tá, dos seus processos e a gerência também dos seus meios e dos seus programas sociais que eles virão a ter, né, a partir dos recursos públicos, tá? Esses 5 pilares eles vão ser: o primeiro, política pública de avaliação dos projetos; segundo pilar, transparência no processo de seleção dos projetos, tá? Terceiro pilar, canal democrático para recebimento de propostas; e quarto pilar, acompanhamento da execução dos projetos. O quinto pilar, apesar de ser o último, nada mais é do que a certificação desse impacto social na proposta apoiada em toda a sua cadeia, tá? Então a certificação, como último pilar, ele vai buscar gerenciar toda aquela padronização e certificar também todo esse programa de integridade social baseado no compliance e sua responsabilidade social e voltada para a área governamental corporativa, tá bom?